Glória a Deus, amém. Eu cumprimento os irmãos na santa paz do Senhor Jesus, amém. Estamos aqui pela manhã, hoje é dia 7/7/2024, estamos aqui na primeira aula, amém, da revista Betel Dominical, a relevância da igreja, sua essência e missão, amém? Estaremos com 13 aulas ensinando sobre esse tema tão sugestivo, tão oportuno, tão realista dos dias atuais, como precisamos reafirmar os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera, e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo, amém? Ele deixou algumas bases para a sua igreja, e a sua igreja ela tem que continuar, por mais que sejam textos que nós lemos e lemos e lemos, ele sempre renova com a sua misericórdia o dia de amanhã. Então, através desta aula, espero alcançar corações, vidas, amém? Os que presencialmente, os que for de forma pelas redes sociais, pelas mídias digitais, mas que venha alcançar. Se alcançar uma vida, já está de bom tamanho. Mas se alcançar muito mais vidas, é muito melhor. Eu sou o presbítero Fábio Silva, eu tenho um ministério chamado Voluntário de Cristo e serei o professor desta manhã, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero iniciar com uma oração. Soberano e eterno Deus, graças eu te dou uma vez mais, Senhor, de estar aqui nesta casa de oração para mais uma aula, para aprender, Pai amado, a Tua palavra. Senhor, receba primeiramente, Pai amado, esta consagração, este jejum, Senhor, que o Senhor, Pai amado, aí no céu, seja singelo, pequeno, mas Pai de todo o coração, venha falar tremendamente as vidas e o Teu santo nome ser glorificado. Assim eu oro, creio no nome santo de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. A lição número 1, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Olha que coisa forte, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Nós sabemos que só doutrina não adianta nada, se não tiver o amor. Mas nós também sabemos que se só tiver o amor e não tiver doutrina também, a coisa não flui, amém? Então que venhamos a crescer em graça e em conhecimento, oh glória. Texto áureo, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Verdade aplicada. A palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Os objetivos desta lição é evidenciar a relevância da palavra de Deus, enfatizar a importância de priorizar a palavra de Deus, mostrar o resultado da aplicação da palavra de Deus, oh glória. E o texto de referência está lá em Salmos, número 119, do verso 97 ao 103, diz assim, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Oh, aleluia, Jesus, que esta manhã, ou durante o dia, ou durante a noite, que venha ser mel para sua boca, e você venha degustar desta palavra, deste alimento. Amém?
Que Deus abençoe em nome de Jesus. Introdução. Nesta lição, refletiremos sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja. Portanto, apresentaremos alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para a vida cristã. Hoje sabemos que o diálogo na gravidez, o ouvir da voz do pai e da mãe, traz tranquilidade ao bebê quando ele nasce. Assim é a palavra de Deus para o cristão. Tem que trazer direção, a palavra de Deus tem que trazer paz, a palavra de Deus tem que trazer formatação, a palavra de Deus ela tem que ser o direcionamento do crente. Por exemplo, se nós pegamos um texto, eu vou pegar qualquer texto, estou na introdução, tá? Vou pegar qualquer texto aqui, eu vou pegar, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, e aconteceu que indo eles a caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós, se pegarmos e aplicarmos para os dias atuais, é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Elas estão tão agitadas, elas estão tão atarefadas, que elas esquecem do que lhe é necessário, do que é mais importante. Por mais que temos que ter Martas para trabalhar e para ser serviçais e fazer com que ambientes estejam propícios à mensagem do Senhor, temos que ter as Marias para parar e ouvir a voz do Senhor. E ele mesmo diz: essa parte não lhe será tirada de maneira nenhuma. Quando nós conseguimos parar, respirar, nós conseguimos entender que a mensagem do Senhor tem mais vida em nossos corações, tem mais vida no nosso. Eu ouvi um dia, eu estou 16 anos no Evangelho, mas eu ouvi um dia, como é bom você, quando chegar num ambiente, você fechar seus olhos para meditar. Se você não tem uma função eclesiástica, você fechar seus olhos para você absorver, não olhando para ao redor, ou se é para um, para outro, mas olhando para si. Você fechando os olhos, o qual a palavra vai falar ao seu coração, o qual os louvores vai ter sentido entoar ao Senhor, e vai saber até os que são egocêntricos ou aqueles que são cristocêntricos. E aí sim você vai direcionar a sua vida, amém? Então, a partir disso, nós entendemos o quão é necessário a palavra de Deus para a nossa vida. O número 1, tá? O tópico 1, a relevância do aprendizado da palavra. Além de estudar, é preciso que haja um aprendizado efetivo. Aprender é uma tarefa de excelência, tanto para o discípulo, quando alcança esse objetivo, como também para o mestre, que vê um resultado positivo no seu trabalho. Pois bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Uma pessoa instruída, Êxodo 12:14. Deus deu uma ordem a Moisés, assim ele o fez, e até hoje é celebrado o Pechá ou a Páscoa. Meus irmãos, quando Deus vai revelar a Moisés como seria a Páscoa, ele fala para Moisés, e Moisés tem que instruir a nação, os líderes primeiros, e os líderes instruírem suas famílias para que possam participar e fazer com que eles pegassem um cabrito e eles pudessem ali, tinha que ter um ano, era tudo da maneira como Deus pediu. Tinha que ter um ano, sem mácula, sem mancha, fazer ali separar a parte do sangue,
assá-lo, não deixá-lo para outro dia, porque iriam ir rapidamente, iriam sair do Egito rapidamente. Mas repare que teve que ter uma instrução, teve que ter um ensinamento. Senão cada um ia fazer de qualquer jeito, às pressas, correndo, uns iam fazer, mas não, vou esperar, eu vou ver. Irmão, nós conhecemos o ser humano, mas quando tem uma forma de ensinamento, ela tem que ser levada a sério. Então, dentro desse sentido, a palavra de Deus, o ensinamento, ele é necessário. Ninguém nasce andando, falando, não. Tudo é um aprendizado, tudo que bate, tudo que toca, tudo que faz, é um aprendizado para a nossa vida. Quando nós tem a família, tem a mãe, o pai, aqueles que ficam fazendo carinho, a criança vai sorrindo, vai crescendo com isso. Mas se ela sempre bate, está com fome, para de gritar, a criança, ela já nasce com esse nervosismo e vai desenvolvendo isso conforme o tempo. Então, todo o ensinamento nos dá uma direção. Amém? O aprendizado O aprendizado nos torna sábios para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra. Porquanto a fé advém de ouvi-la, Romanos 10:17. O apóstolo Paulo afirmou para Timóteo, seu filho na fé, que ele havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento da palavra de Deus e que desde a tua meninice sabes as sagradas leituras ou letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,15. Os mestres da lei, estudiosos diligentes das Escrituras, examinavam na certeza de encontrar a vida eterna, João 5,39. Porém, ignoravam o fato de que as mesmas testificavam de Jesus, o único caminho para a salvação. Isso aconteceu entre os saduceus, tá, irmãos? Esse texto aqui era Jesus falando aos saduceus, que interpretava de maneira errada as Escrituras, porque ela falava do Senhor. Amém? Eu anotei aqui, uma pessoa instruída dificilmente será enganada. Para pilotar um avião, tem que participar da parte teórica, assim como um carro. A instrução vai facilitar, vai direcionar a chegar no seu objetivo. Não dá, irmãos, para pegar o carro pela primeira vez e ir lá e achar que saiba dirigir. Não, vai morrer o carro, vai acelerar demais, vai colocar a marcha errada, vai quebrar alguma situação, ou vai fundir o motor, vai acontecer alguma coisa que vai te trazer um prejuízo. Assim é quando nós aprendemos de maneira errada a palavra, quando nós aprendemos de qualquer jeito, falamos qualquer coisa, agimos de qualquer forma. Quantas pessoas a palavra de Deus está dizendo, vou dar um exemplo aqui, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, que não crê e não for batizado, esse será condenado. Quando nós pegamos a mensagem do texto e nós aplicamos da maneira correta, nós vamos direcioná-la da forma correta. Nós vamos exercer da maneira correta. Mas quando nós pegamos a mensagem e ela não é aprendida da maneira correta, nós fazemos tudo que é errado. Há em vista o que acontece hoje no dia a dia. Quantas pessoas estão no veículo espiritual do Evangelho e estão batendo nos muros da ignorância, nos muros da desobediência. Quantas pessoas estão perdendo o sentido do Evangelho em si. Mas através desta mensagem nós venhamos a aprender para ensinar, a seguir o caminho, mas sendo o GPS para poder chegar no seu destino. Amém? Oh, glória! 2. O aprendizado nos torna sábios para a vida. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana, a terrena. De nada vale o conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus como base de toda a ciência. O salmista admite que o aprendizado da palavra de Deus o fazia superar até seus mestres, incluindo pessoas mais velhas, experientes do que ele.
tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, 99, 100. Ontem o professor Elias disse: a palavra não devia ser lida e sim vivida, ao ponto de fazer como Francisco de Assis: pregue o evangelho. Se preciso, abra a Bíblia. Meus irmãos, o seu testemunho, ele edifica vidas. Então, se eu, olha, agora vamos lá, eu vou testemunhar, mas se eu não tenho a palavra de Deus para me orientar, se eu não tenho a unção de Deus para poder exercer, como vai ser o meu testemunho? Vai ser de coisas carnais, vai ser de coisas, eu vou dar um exemplo, a pessoa fala: se liberta do álcool, da droga, e eu estou preso a time de futebol. Ah, se liberta da prostituição, da pornografia, e eu estou lá olhando sites pornográficos, estou assistindo coisas que não devem. O testemunho vai ser totalmente diferente daquilo que eu prego, daquilo que eu falo. Quantas pessoas, por não ter mais a palavra como sua base, por não ter mais essa unção espiritual sobre si, ele faz a qualquer forma, a qualquer maneira, e tenta ajustar a sua forma, a sua cosmovisão. Então as pessoas, elas conseguem misturar o aprendizado que teve. Não, eu tenho que me libertar só daquilo que me faz mal. Não, você tem que se libertar de tudo que é do mundo. Tudo que é do mundo. Ah, se a pessoa ainda pergunta se música secular pode ser ouvida por um cristão, é porque ainda não se libertou totalmente. Ah, mas você escuta, você faz isso. É o testemunho, é aquilo que eu demonstro. Ah, eu não concordo, mas eu ouço. Esse é o meu testemunho. E aqueles que estão vendo, nós temos que aprender com aquilo que nós estamos vendo. Eu vejo vários obreiros, vários irmãos, vários ministros, pregadores, fazendo errado. Eu não sigo o que fazem errado. Ah, mas aquilo ali dá certo, mas não me importa se aquilo dá certo. Eu já vivi um tempinho já para ver que o momento, a situação ali não pode interferir no que tem na eternidade. Então eu não vivo um momento, eu quero viver já a eternidade. O reino de Deus, ele é isso na nossa vida, amém? Então que venhamos a ser mais sábios para a vida, onde pisar, onde colocar nossos pés. A palavra como base, eu não preciso estar no ambiente todo desfavorável e ser igual a esse ambiente. Eu posso continuar sendo cristão, dentro de um ambiente nada cristão. Mas aí é você, a palavra dentro de você e a unção que tem em você. Assim foi Daniel, assim foi Misael, Ananias e Azarias. Assim foi esses grandes homens de Deus que na Babilônia não se curvaram, mas permaneceram fiéis ao Senhor. 1:3. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Jesus disse que o erro dos saduceus, líderes em Israel, derivava do fato de não conhecerem as Escrituras, ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Ainda de acordo com o texto de Oséias, o povo pereceu porque lhes faltou o conhecimento de Deus. Oséias 4, 6. Existe ainda o fragoroso perigo de se estar ensinando doutrinas heréticas, visto que há uma linha muito tênue entre o ensino genuíno da palavra e um ensinamento deturpado. A palavra já está revelada, meus irmãos. Isso é uma anotação minha. Não existe invenção do que tem. Você tira mais, mas não existe invenção. Do que já existe, você tira várias coisas, né? Mas não existe invenção. Quando se vem com invencionismo, conhecendo a palavra, não tem como ser afetado. Meus irmãos, diversos livros são tirados desta fonte, que é a Bíblia Sagrada. E isso que sai da Bíblia Sagrada, vindo dentro dos seus contextos, é válido, é para crescimento. Então, quando alguém, baseado no seu testemunho de vida, tem um pastor, grande amigo meu, pastor Mano Reco,
Ele tem um livro chamado Não é Palco, é Altar. Irmão, é um livro abençoado. Então ele tirou do testemunho da sua vida a palavra de Deus ali que foi exercendo, e ele conseguiu aplicar o seu testemunho dentro da palavra de Deus em um livro, e tem edificado vidas. Então isso é válido. O que não vale é invenção. Deus mandou falar quando não falou nada. Deus direcionou quando não direcionou nada. Deus está usando minha vida quando não está usando nada. E se a gente conhece a palavra, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa fala que vai no inferno, irmão, falar que vai no inferno, vai lá fazer o quê, irmão? O crente não tem que estar no inferno. O único que teve essa capacidade, e nem é falado dessa forma, tá? Mas quem teve é Jesus Cristo. Por quê, Jesus? Porque é Jesus, irmão. Nem Paulo usou. Paulo, quando vai para o terceiro céu. Quando João vai para o céu. E nós aqui vamos no inferno. Eu não. Eu não quero nem ver como é lá. Eu não quero nem ter essa noção de como é lá. Se é um estado, se é um local, eu não quero nem saber como é. Eu quero saber do céu. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, nos capacita, nos limpa, nos molda, através do Espírito Santo, para ir para o céu. Amém, meus irmãos? Então, que o aprendizado venha nos trazer discernimento espiritual, discernimento do que é ou não, do que fazer ou não, do que agir ou não, do que é verdade ou não. A gente não ficar preso a costumes, a cultura, aquilo que se perde com o tempo, e sim com aquilo que vai nos levar para a eternidade. Amém? Vamos para o tópico 2, ô glória. A importância de priorizar a palavra. A prioridade da palavra de Deus perpassa por uma atitude firme da igreja, justamente quando as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra é fundamental em todas as funções eclesiásticas. Tivemos agora um EBOM lá na nossa sede, ali no Parque São Rafael, Madureira, tá? Campo de Parque São Rafael, Madureira. Na quinta, na sexta e no sábado. Foi ensinado no EBOM sobre Pentecoste e prosperidade. Só essas palavras traz a conotação de movimento e dinheiro. O pentecostal é do movimento e prosperidade é dinheiro. E na verdade é obediência e crescimento. Obedecer o Pentecoste foi uma obediência dos discípulos. Eles obedeceram a ordem de Jesus, que ficou 40 dias, por 10 dias eles permaneceram ali orando, buscando a face do Senhor. Há um texto que Paulo vai falar que eram mais de 500, mas depois no texto só 120 permaneceram, mas que só 120 acreditaram e ficaram ali esperando. As 7 semanas das festas, e quando chega no 50º, que é o significado de Pentecoste, que é número 50, e aí, que é o dia 50, aí desceu, foi dado um presente àqueles que foram obedientes, e depois que eles receberam do Espírito Santo, começou a acrescentar em outras vidas. Até ontem o pastor Elias, ele falou algo muito profundo. Ele falou que ele vê essa parte do crescimento como uma pipoca. Ele vê aquelas pessoas fazendo pipoca, e conforme ele vai jogando a pipoca, e vai estourando, e vai mexendo, e vai transbordando a panela, ali vai caindo, aí vai pegando, coloca num saquinho e dá para uma pessoa. Daquela pessoa, às vezes cai um, cai outro, outra pessoa vai lá e pega. Assim, aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus tem que transbordar, tem que alcançar outras vidas. Não pode de maneira nenhuma ficar só para você, ou só para, eu aprendi, mas não, tem que transbordar, tem que ter esse discernimento espiritual. Então a importância de priorizar a palavra, que isso vai acontecer, quando priorizamos a palavra, vai direcionar da maneira correta, amém? 2:1, a importância da palavra no Antigo Testamento. O sacerdote e escriba, Esdras, é um exemplo muito importante para apresentarmos o ensino da palavra no Antigo Testamento.
porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus direitos. Esdras 7:10. O povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Hoje em dia somos reféns do tempo, disfuncionais das atitudes, analfabetos, biblicamente. Foi nesse mesmo cenário que a queda de Israel foi por falta de conhecimento, por não permanecerem nas palavras do Senhor, caíram várias vezes, tá, irmãos? Ao ponto de serem levados à Babilônia. E aí vai ter Esdras, Neemias, que vai trazer de volta a adoração ao Senhor, a reconstrução dos muros, a adoração dentro do templo, a restauração do ministério sacerdotal e levítico. Então, meus irmãos, e Esdras era aquele que tinha o conhecimento da palavra do Senhor, que foi dada por Moisés. E ali ele foi aplicando e foi trazendo um avivamento para Israel. Então, quando há a palavra de Deus, há avivamento. Ontem, o nosso pastor Edson Dantas, ele falou sobre isso. Ele comentou no final da mensagem que foi um mover muito forte, foi ministrada a palavra, o Espírito Santo começou a tocar algumas vidas, a batizar alguns, a tocar corações, a reestruturar outros, depois da palavra. A palavra tem que ser ministrada com graça, com conhecimento, e depois o Espírito ele vai se derramar por si, não precisa de fazer manobra, de perguntar, de falar, pregue comigo. Não, irmãos, não precisa disso. Não precisa desses formatos psicológicos para colocar as pessoas dentro do ambiente. Não, a pessoa tem que tudo ser de uma forma voluntária. A adoração a Deus é de forma voluntária. Quando nós ofertamos, dizimamos, é de uma maneira, primeiramente, limpos, libertos. Voluntariamente eu entrego, eu sou grato a Deus. Eu devolvo ao Senhor aquilo a qual o Senhor me abençoou. Eu não preciso de, mas vou roubar, mas vou fazer. Para, irmãos. Se liberta de você mesmo, das suas crendices. A obra de Deus ela tem que avançar, ela não pode ficar parada. Irmão, dói no meu coração quando se fecha uma igreja, dói minha alma, meu coração. Por quê? Porque a obra de Deus ela tem que avançar, ela não pode retroceder, irmão. Ela não tem que... Todos os lugares que retrocedeu hoje já não tem mais espiritualmente nada, base nenhuma. Então, que venhamos a entender essa importância dessa palavra. Era lá no Antigo Testamento. A importância do 2:2, a importância da palavra no Novo Testamento. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja dos nossos dias, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. A atitude apostólica de priorizar o binômio oração e palavra é infalível e deve ser imitada por todas as igrejas. Se quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento saudável, a igreja apostólica crescia mediante o trabalho do ministério, Atos 2:42, pois perseverava em todas as atividades que realizava. Era uma ação contínua, sendo parte constante da vida da igreja. Vemos Paulo exortando a Timóteo, seu filho na fé, para que pregasse a palavra em todo o tempo, 2 Timóteo 4:2. Esse ensino foi passado de geração em geração até nós. Tudo que foi dito antes é dito hoje, a não ser ensinamentos doutrinários. Por quê? A doutrina que tem na Assembleia tem uma doutrina diferente na CCB, tem uma doutrina diferente na Batista, tem uma doutrina diferente na Quadrangular, e assim vai. Parte doutrinária e os ensinamentos vai vir meio confuso, mas a essência vai ser a mesma, palavra e oração. Palavra e oração, você quer que a igreja flua? Oração, palavra e oração. Oração e palavra e oração. Isso, quando foi que fugiu do nosso método? Foi quando nós começamos a colocar circunstância. Pô, eu vou dar um exemplo. Tem o gesto ganha o gesto não ganha vida se não tiver embutido oração e palavra dentro do louvor que vai ser entoado, porque a dança só vai ser uma forma de chamar a atenção.
Mas quando tem palavra, oração e palavra, palavra e oração, não. A palavra, o Espírito Santo faz com que entre nos corações e essa semente brote. E o Espírito Santo convence o pecador e o Espírito Santo traz para o Senhor. E esse formato só com oração, palavra, palavra e oração. Estava tendo uma confusão social nessa época de Atos 6, estava tendo uma confusão social. E aí foi necessário levantar alguns diáconos, foram levantados 7 naquela época, e esses 7 eram cheios do Espírito Santo, para que viesse a cuidar dessa parte social. E os apóstolos permaneciam na palavra e na oração. Amém? E o 2:3, a palavra nutre a vida espiritual. Nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreveu: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2:2. Assim como o leite materno não possui substituto à altura, de igual modo, na vida cristã, nada pode substituir a palavra de Deus. De acordo com esse texto bíblico, a palavra é o principal elemento no cardápio alimentar da vida espiritual. Ela deve ser prioritária em nossa vida. Fique sem se alimentar. Verá o estado que o seu corpo ficará, assim é a todos com a palavra de Deus. Sofrerá uma anemia espiritual, até a morte espiritual. Em Gênesis 2:7, a morte espiritual aconteceu de imediato. Quando Deus vai falar lá para Adão: Adão, de toda a árvore que você está vendo, pode comer, mas daquela que está no meio, a árvore da ciência do bem e do mal, não. Porque no dia que dela comeres, certamente serás morto. Na verdade, a partir do momento que comeu Adão, foram abertos os olhos. Espiritualmente ele morreu. Ele não morreu fisicamente, mas espiritualmente ele morreu. Porque ele perdeu a parte da obediência e se tornou um desobediente. E uma pessoa desobediente é aquele sentido, e eu acho que você tem aí na sua casa. A pessoa, você fala para ela: ó, aqui é verde, ela quer amarelo. Ah, aqui é para arrumar, ele vai lá e não liga para você, não importa o que você falou. Ó, tem que acordar de manhã para procurar emprego, ele vai acordar meio-dia, porque é rebelde, porque ele tem no seu coração uma desobediência. Ele não quer obedecer a regra, a lei, o formato. E com isso, famílias estão sendo destroçadas, porque intimamente o jovem está sendo propício. As mídias digitais têm mostrado jovens se rebeliando com o pai: ah, eu queria um iPhone 15, mas eu posso comprar o 14, irmão do céu, e ela bateu o pé, a jovem. Ou outra situação: o filme Divertidamente aí, que está a pessoa não conseguiu entrar, ela se pintou todinha, não conseguiu entrar, estava bravo. Era a revolução dos pequenos, viu? Meu Deus do céu, lá fala sobre sentimento, mas só tinha a raiva, o ódio, que nem tem lá, mas a raiva estava ali inerente, né? Estava ali, eles queriam entrar e queriam brigar. É uma geração que está sendo levada a isso. E o único lugar que ainda preserva a obediência como cenário ainda é a casa de Deus, ainda é a igreja do Senhor. Que nós não venhamos a perder isso para ser exemplo para o mundo. E o mundo olhe para a igreja e fale: olhe, eu quero entrar dentro da igreja, eu quero ser preservado dentro da igreja, eu quero aprender a palavra dentro da igreja, porque eu vejo famílias totalmente ali estruturadas, e eu quero que a minha família também seja estruturada. Aleluia. Então, meus irmãos, a importância de priorizar a palavra e a oração é isso, amém? E a palavra, ela vai nutrindo, ela vai fortalecendo, ela vai ajustando a nossa vida espiritual. Glória! Vamos indo para o final? Tópico 3, o resultado da aplicação da palavra. Então, aprendemos, direcionamos, fortalecemos, agora vamos aplicar esta palavra. Aleluia! A aplicação da palavra de Deus se constitui no elemento fundamental para
o cristão sob todos os aspectos. Ela tem o poder de transformar a vida do ser humano, e isso é verdade. Lucas, capítulo 10, verso 37, a parábola do bom samaritano. Olha só como muda a consciência da pessoa. Um mestre da lei vai perguntar para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida? Mas o texto fala, estava tentando a Jesus, e ele pergunta isso: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor vai usar a palavra, falar o que a lei está dizendo? Para mim, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todas as forças e todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele fala, então faça isso e viverás. Ele já respondeu. Só que a pessoa, olha só, ela não entendia, ela não entendeu essa mensagem e falou, então quem é meu próximo? Jesus conta a parábola, e no final da parábola, ele pergunta para ele, depois da parábola, quem foi o que usou de misericórdia? O samaritano, o samaritano. Então, faz o mesmo. Então ele pegou um doutor da lei que deveria conhecer isso de cor e salteado, e ele não sabia nada. E muitas pessoas aprendem a palavra, mas aplicam de maneira errada, porque vai pela sua vã filosofia, e não é assim que se aplica. A palavra de Deus, quando pede para perdoar, é para exercer perdão. Vai vir circunstância na sua vida que você vai ter que exercer, vai ter que aplicar esse perdão que você aprendeu na palavra de Deus. Eu sou duro de coração, eu aprendi assim, vou morrer assim. Aí vem situações que ficam ali batendo para te ensinar, para que você venha aprender que se você nasceu tudo errado, tem ainda tempo de você mudar a sua forma de ver, a sua forma de analisar a vida. Nem tudo que você vê, nem tudo que reluz é ouro, irmão. Amém? Então, fortalece 3.1, fortalece a vida cristã. A maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Só assim o cristão poderá vencer todos os embates da vida com equilíbrio, resiliência. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Rios, chuvas, ventos, tempestades são situações que podem atingir a vida cristã, e somente quem está alicerçado na palavra de Deus poderá vencer. Uma vitamina espiritual é a palavra do Senhor. Meus irmãos, no início da minha fé, se eu fosse por algumas palavras, por algumas atitudes de alguns até líderes, referência no ministério, eu teria parado na fé. Eu teria talvez desistido, voltado para a vida que eu estava. Já foi de um altar que eu vi que o louvor que eu tenho a Deus era a música do diabo. E então eu era um servo do diabo e não servo de Deus. Por falta de sabedoria, de entendimento, de sentar e conversar, eu tinha voltado a praticar aquilo que eu praticava antes. E eu não tinha feito nada disso. E o louvor que eu tenho para Deus, que era no formato de rap, é para Deus. Só que, através daquelas palavras, eu poderia ter desistido, ter parado. E eu permaneci porque eu preferia ouvir a voz de Deus. Eu via que Paulo, assim que se converteu, Saulo na época se converteu, tentou se aproximar da igreja, ao ponto da igreja mandar ele embora. E mesmo assim, 14 anos depois passou, alguns anos mais passou, ele voltou junto com Barnabé e continuou a obra que Deus iniciou. E ali me deu força, me deu, não, vou continuar, porque eu sei que Deus me chamou e tal. Hoje tenho 16 anos no Evangelho, glória a Deus. E eu vou pegar a palavra do pastor Barcelar, que já descansa no Senhor. Ele já era um senhor, usava um chapeuzinho, junto com o pastor Oswaldinho, era uma bênção. Um dia ele parou e falou, meu filho, essas suas músicas aí é barulhenta. Mas Deus te escolheu. Deus te escolheu para uma missão neste lugar.
Então não desista na primeira dificuldade, na primeira luta, Deus é contigo. E essas palavras eu levo até o fim da minha vida. E quando eu vejo uma situação, pessoas que têm as suas dificuldades, eu uso a mesma palavra que eu aprendi no testemunho do pastor Barcelar. E eu falo para esses irmãos: permaneça, continue, olha para o alvo que é Jesus, não olhe para os lados, não olhe para a dificuldade, busca no Senhor. Tá eu aqui, precisar te desabafar, tá eu aqui, e vamos até o reino dos céus, esperando o Senhor voltar. Então, meus irmãos, ela só fortalece a vida cristã. A palavra de Deus permanece nela, não sai dela, e o nome do Senhor é glorificado. 3:2, produz santificação. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. E um dos elementos importantes para a santificação é a palavra de Deus, conforme ressaltou Jesus na oração sacerdotal. Ao revelar o poder santificador da mesma, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. De acordo com o apóstolo Tiago, para que haja uma mudança da vida efetiva, a palavra precisa ser exertada em nossas vidas. Tiago 1:21. Como se for na academia uma vez ou correr uma vez só, não alcança o resultado nenhum. Assim é a busca diária de santificação, e a palavra é um dos aparelhos. Então quem vai na academia, eu nunca participei de academia, eu vejo lá os aparelhos. Um dos aparelhos para a vida espiritual, olhando como se fosse uma academia, essa parte espiritual, é a palavra. E se eu estiver ali todo dia e trabalhar, eu começo com 15 minutos, 20, daqui a pouco estou fazendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando vou ver estou fazendo 6 horas. O corpo ele fica forte, resistente, assim também é a vida espiritual. Mas se eu for lá no aparelho uma vez na semana, se eu for correr uma vez, em 15 dias, não vai exercer nada, não vai mudar nada, vai continuar. E aí eu trago para os dias atuais: se vir no culto só uma vez, não vim aprender a palavra, não vim na EBD, não vim no ensinamento, se não vir, irmão, você vai ser uma daquelas pessoas, daqueles atletas negligente. E quando for necessário utilizar a sua vida para o reino, você não vai estar pronto. E é provável que você não fique firme na presença. Mas se você estiver ali diariamente, vai ter um momento, vai ter um lugar, vai ter uma hora que esta palavra que está dentro de você vai ser vivida, não mais só pregada, falada ao ar, mas vivida de uma maneira extraordinária. Oh, glória a Deus. E 3:3, agrada a Deus. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tem nenhum valor sem a obediência. Isso fica claro nas palavras do profeta Samuel ao advertir o rei Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. Um dos graves defeitos na atualidade é ouvir a palavra, mas dia após dia não aplicar em nenhuma área da vida. Continua na mesma, mas quando aplicamos, agradamos a Deus. Meus irmãos, este ensinamento, esse trimestre vai ser de profundidade na palavra para entender a missão da igreja. Então, eu convido você que vai assistir esse vídeo, se for de outra denominação, se for da mesma, por favor, volte a praticar a obra do Senhor, volte a vir a aprender a palavra do Senhor, volte a ter a intimidade na palavra do Senhor. Não seja uma pessoa que passou por aqui e não teve nada, não acrescentou em nada na vida de alguém. Que esta mensagem, porque ela não pode ficar só, o Fábio aprendeu e o Fábio, eu estou repassando. Esse está sendo o modo, foi o que eu peguei ontem da lição. Deus vai te dar estratégias, é uma das estratégias. Já que não vem, eu vou postar e vou tentar, através dessa mensagem, que você venha
não sensibilizado pelo Fábio, mas sensibilizado por Deus, porque é necessário. A obra do Senhor é muito vasta. E é por isso que temos que orar para que Deus envie seus obreiros para continuar essa obra a ser semeada, amém? Então, isso vai agradar ao Senhor. Isso vai agradar ao Senhor. Conclusão: após a morte de Moisés, Deus fala com Josué, ele faz promessas e garante que estaria com ele, mas o advertiu que não deixasse de observar a palavra de Deus em todo o tempo. Assim também deve ser com cada geração da igreja. Enquanto estiver na terra, os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece. Os princípios bíblicos são os mesmos. A última exortação bíblica se refere e como estamos lidando com a palavra de Deus, Apocalipse 22, 18 e 19. Que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo a guardarmos a palavra de Deus, Apocalipse 3, 8 a 10. Meus irmãos, que venhamos a entender qual que é o propósito de Deus aqui nesta terra. Como pode nós gastarmos tempo, estrutura, para uma festa, para um shopping? Ah, mas é um momento com a família e deve ser exercido, mas não pode ser negligenciado o outro. Para aprender a palavra, para viver a palavra. Né? Então, que esse ensinamento venha te condicionar ao que Deus quer para a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vou orar. Soberano e eterno Deus, graças eu te dou uma vez mais, ó Pai, por essa rica oportunidade de mais uma vez ministrar o teu ensinamento neste domingo, Senhor, frio. Pai amado, que nós venhamos a aprender. Eu vou postar isso nas redes sociais para alcançar quantas vidas for necessária. Se for uma, se for 10, se for 1000, mas que o Senhor venha falar ao coração, que a palavra do Senhor é o que vai nos trazer excelentes na medida aqui nesta terra.